Olá, você que assistiu o Sensitivo número 1, certamente percebeu que eu fiz um esforço para diferenciar claramente as pessoas com alta sensibilidade, as PAS, dos sensitivos. Existem muitas diferenciações marcantes. Nós falamos sobre uma característica de algumas pessoas com alta sensibilidade, que é a hipersensibilidade dos sentidos, não é? Mas existem sim alguns aspectos em comum entre alguns sensitivos e algumas pessoas com alta sensibilidade. As PAS podem ter uma sensibilidade muito elevada no âmbito emocional. São pessoas que emocionam-se com facilidade, elas sentem-se tocadas pelo sofrimento dos outros com muita profundidade, às vezes até sofrem pelos terceiros. Isso acontece também muito com os sensitivos. Muitas vezes nós sofremos e vivemos e compartilhamos as dores das outras pessoas. E nos dá aquela vontade enorme de ajudar, aquela vontade enorme de fazer alguma coisa, de amparar, de proteger. Para alguns isso é uma deficiência, né? Para alguns isso é uma fraqueza de alma. Mas para nós que vivemos isso no dia a dia, especialmente para mim que tenho uma sensitividade desde a infância, muito especificamente voltada neste aspecto, sempre sentindo a dor do outro, é uma escola ao mesmo tempo, né? A gente se coloca no lugar das pessoas, a gente sente um pouco da dor, do sofrimento delas e acaba aprendendo com isso, mesmo que a dor e sofrimento não seja nosso em particular. Aí vem uma questão muito interessante. Dizem que os médiuns são assim também, que os médiuns têm essa faculdade de sentir muito a dor e sofrimento dos outros. Às vezes, com a ajuda de entes extracorpóreos, né? Afinal de contas, define-se o médium como uma pessoa que é um intermediário entre este mundo, né, este nosso mundo material, dos seres encarnados, e com o mundo invisível, o mundo diáfano de seres incorpóreos, de seres desencarnados. Então, geralmente define-se o médium assim, em poucas palavras. Existem vários tipos de médium, como existem vários tipos de sensitivos. E a pergunta que muita gente faz é: o sensitivo é médium? O sensitivo, ele estabelece também comunicação com outras dimensões da realidade, especificamente com o mundo dos mortos, com o mundo dos desencarnados? O sensitivo utiliza dessa comunicação para poder fazer aflorar e desdobrar a sua sensitividade de maneira mais proveitosa? Bem, acho que é muito claro que todo médium certamente seria um sensitivo, né? Em tese. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, raramente um sensitivo considera-se um médium. Qual a diferença maior disso? É que nós, que vivemos a sensitividade, em algum momento das nossas vidas, chegamos até a imaginar que algumas coisas que nos inspiram, algumas informações estranhas que chegam ao nosso conhecimento e que não são por via dos 5 sentidos ordinários, pelo menos aparentemente, podem ter sido originárias de entes de outros mundos, especialmente seres desencarnados. Vocês podem até achar surpreendente isso, mas o fato é que quase todos os sensitivos não se consideram médiuns. Eles não acham que servem de intermediários com o mundo dos desencarnados. A minha experiência em particular é a seguinte: quando comecei a sentir a minha sensitividade aflorando mais ostensivamente, ainda na infância, cheguei sim a imaginar que algumas coisas que eu sentia, algumas coisas que eu percebia no meu ambiente, né, de vida familiar, poderia ser devida à influência de entidades espirituais. Achava realmente, cheguei a acreditar nisso em algum momento, porque algumas informações que eu sentia e que percebia não me pareciam que podiam originar-se da minha capacidade de perceber o mundo. Eu não achava que seria possível, que eu não tinha a capacidade nervosa, a capacidade cerebral, né, a capacidade mental de poder interagir com o mundo com tamanha profundidade a ponto de sentir o sofrimento alheio, a ponto de compartilhar a dor alheia, a ponto de conseguir sentir o que as pessoas estavam vivendo em seu interior sem que elas nada falassem, sem que elas nada dissessem.
Aliás, essa é uma das minhas sensitividades mais fortes, mais atuantes. Eu consigo com muita facilidade em determinados momentos, não é toda hora, não é todo dia, não é? Mas consigo com muita facilidade ter uma transparência do interior das pessoas. E elas adoram conversar comigo desde que eu era pequenininho. As pessoas com muita facilidade começam a contar as suas vidas, começam a falar dos seus sofrimentos, dos seus rancores, dos seus medos. Isso é uma coisa estranha, né? Porque acontece comigo desde que eu era muito pequenininho e até hoje é assim. As pessoas adoram abrir as suas vidas, conversar comigo e buscar alguma orientação por causa da minha experiência nos estudos psicoespirituais. Bem, isso é um dom? Eu conheci muitas pessoas e orientei muitas pessoas que parecem ter esse mesmo dom que o meu, essa facilidade de sentir, essa facilidade de captar a intimidade das pessoas e poder ajudá-las, orientá-las a encaminharem suas vidas de maneira mais livre, mais solta, mais alegre, mais descontraída e mais saudável. Aí me tornei um terapeuta, me tornei um cuidador de idosos, de pessoas com deficiências, porque eu sentia que, de alguma forma, a minha vida sempre esteve ligada a outras formas de vida, né? Animais e vegetais. É uma coisa que faz parte de mim, como faz parte também de vários sensitivos. E isso, para muita gente, pode até parecer mediúnico. É muito engraçado, às vezes, quando converso com as pessoas, elas falam, mas como que você sabe disso? Como é que você descobriu isso? Quem que te falou isso de mim? Entendeu? E a pessoa não entende que isso é uma biocomunicação. Isso é algo natural. Isto é um talento, é uma função que todos nós temos. Só que alguns têm de forma mais ostensiva, outros de forma mais modesta. Eu nasci com isso de uma maneira um pouco mais intensa. Então, tenho essa facilidade. E para minha surpresa, numa determinada altura da minha vida, descobri que isso não tinha nada a ver com espíritos, não tinha nada a ver com a intervenção dos mortos na minha vida, não tinha nada a ver com a presença de um mentor espiritual, ou de uma entidade extraterrestre, ou de um ser ascensionado que estava me passando informações, que estava me fazendo revelações para que eu pudesse ajudar as pessoas e desenvolver o meu conhecimento no campo paracientífico. Vocês sabem que eu também sou parapsicólogo, né, que desenvolvi o científico e o espiritualismo justamente com a ideia de poder desenvolver o conhecimento psicoespiritual com base científica, né? Então, olha, gente, sensitivo não é um médium. Não precisa ser um médium. E conheci vários, de todos os grandes sensitivos, que tive a oportunidade de conversar, de trocar ideias, de orientar ou de estudar, nenhum deles considerava-se médium. Nenhum deles percebe-se como médium. E nós não precisamos da intervenção dos mortos, da intervenção de almas de outras dimensões, para que possamos amar as pessoas, ajudar as pessoas, solidarizar com elas e, através da biocomunicação, que é um campo de estudo muito antigo da antiga União Soviética, sentir um pouco da intimidade delas para poder compartilhar a dor, compartilhar o sofrimento e as alegrias e ajudá-las a encaminharem suas vidas de maneira muito mais saudável. Então, não, gente, o sensitivo não é necessariamente um médium, apesar de que todos os alegados médiums certamente teriam que ter uma grande sensitividade. É isso. Eu espero que tenha respondido a essa questão e fique atento, porque vem aí o sensitivo número 3, com mais esclarecimentos sobre o que é a sensitividade. Até lá. Em breve, Psicobioenergética da Felicidade. Uma dinâmica síntese de 50 anos de estudos e experiências com as mais diversas escolas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que deu forma a um revolucionário e divertido processo de reeducação existencial. Eventos ministrados pelo veterano palestrante e orientador existencial Felipe Pitt Van Putten. No próximo programa, trago a pessoa amada.